Em nome de Jesus, é um projeto que a gente tem de fazer num lugar maior, mas enquanto Deus não dá isso aqui, nós vamos fazer aqui mesmo. Aleluia! Vamos entrar na palavra de Deus. Nós estamos na campanha O que eu faço para ser salvo? Glória a Deus. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 30. Não foi não, não foi não. Eu vou pregar em outra palavra. É só para recordar. O que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então nós somos dentro desse texto. E nós vamos lembrar uma coisa importante que a gente está lembrando a cada pregação, como você tem que se conduzir depois que você recebe Cristo. Não é somente receber Cristo e achar que a sua vida não vai ter problema. Isso não existe, tá? Esse evangelho aí pode esquecer que não existe. O problema vai existir, mas Jesus vai dar sabedoria para você resolver. Amém? Vai ter luta, vai, mas a vitória já é sua. Você não vai mais ver se você luta para ver se ganha. A vitória já é sua. Amém? Então nós vamos entrar aqui em Mateus capítulo de número 8, no seu versículo de número 23 ao 27. Essa é a mensagem que Deus me deu para esta noite. E eu quero dizer para você que nós falamos, esse é o terceiro dia da campanha, que nós temos que sair quando nós recebemos a Cristo. É uma trajetória. É uma trajetória. Nós começamos a nascer de novo e aprender. Mas uma coisa importante, ou alguns passos que você tem que dar para que você não venha viver lutas assim terríveis na sua vida. A luta vem, mas ela não tem que ser constante, ela não tem que ser aquela coisa. Então, você tem que sair do lugar de onde você está, para seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus parado, você tem que sair. Amém? A segunda coisa, nós falamos do coração voluntário. Você tem que aprender a dar. Não só pedir, não só receber. A Bíblia diz que Jesus se doou de si mesmo. Ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Então nós também temos que dar a nossa vida para que outros vivam. Amém? Então, dois passos: sair para seguir e dar voluntariamente. São dois passos importantes para você receber vitória. Hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, que é conhecer. A partir deste momento, você saiu de onde você está, Deus começa a fazer uma obra na tua vida, então você começa a se doar. Você começa ali, mas talvez você tome alguns prejuízos, sofra algumas consequências. Por quê? Por não conhecer. Então é importantíssimo que nós conheçamos aquilo ou aquele que estamos servindo. Amém? É importante. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. E eu não posso seguir alguém que eu não conheço. Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. É o que nós vamos falar nesta noite. Se você puder ficar de pé, fique de pé para a glória de Deus. Nós vamos ler o versículo de número 23 até o 27. Amém? Jesus apazigua a tempestade. Eu vou ler o 23 e você o 24, e assim nós vamos até o 27. Glória a Deus. Bem devagar, em nome de Jesus, todo mundo junto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E esse no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu-os dentro do mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Vamos ler o 27 aqui, todo mundo junto? 1, 2, 3. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pode se assentar, né? Glória a Deus. Então a importância de você sair é fundamental. E de você ser bom é maravilhoso. É maravilhoso uma pessoa que ela tem um coração voluntário. Seja ela quem for, ela se sente bem. Ela se sente muito bem. Porém, toda a ação nossa, a partir do momento que cremos em Jesus Cristo e o que recebemos,
é para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. Porque o ser humano é assim, ele dá uma coisa e depois ele fica falando, foi eu que dei, é eu que se não é eu. Então, irmãos, isso tem que acabar. Quando nós falamos de voluntariedade, que nós falamos no outro texto, nós falamos de um coração novo, que não dá, aleluia, que dá sem nada em troca. Ele dá, e é assim que Deus é. Deus dá, Ele não quer nada em troca. Amém? Ele não quer nada em troca. Não adianta você vir à igreja por obrigação. Deus não quer isso. Deus quer o seu amor. Ele quer que você venha e ali você reconheça o que? O seu pecado, o seu caminho, e que você busque a Deus por amor. Por quê? Porque Ele te ama, irmão. Então isso é importante. Sair do lugar que está, sair do mundo, sair da prostituição. Você tem que mudar o rumo do teu passo para seguir Jesus. E a segunda é ser voluntário, é ser bom. Você sabe o que é ser voluntário? É quando Deus fala assim, preciso de alguém para fazer isso, você se apresenta. Preciso de alguém para abençoar a irmã Maria, você se apresenta. Isso Deus não vai falar talvez no altar, vai falar no seu coração. Tem alguém precisando de ajuda, vai lá e ajuda, seja voluntário. E agora nós vamos entrar num texto. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer tudo isso? Ou como eu vou falar de Jesus? Ou como eu vou seguir alguém que eu não conheço? E a Bíblia diz nesse texto uma coisa muito importante. A tempestade se levantou contra os discípulos de Cristo. Mas, pastor, eles não estavam com Cristo? Eles não conheciam Jesus, irmão? Nem sempre receber a Cristo quer dizer que você o conheça. Nem sempre estar na igreja quer dizer que você é santo ou é salvo. É preciso ter uma trajetória. É preciso conhecer o que Jesus, aleluia, representa em toda a sua palavra. E a Bíblia diz aqui, irmão, em nome de Jesus, as tempestades vêm sobre a vida de todos nós, porém elas não devem permanecer na vida daqueles que seguem a Cristo. Amém? Amém. As tempestades vêm para todo mundo, porém na vida daqueles que são de Jesus, elas não devem, escute bem, elas não devem permanecer. Por quê? Porque elas têm que passar. E quantas pessoas nós vemos no Evangelho, receberam Cristo e continuam no meio da tempestade, continuam lutando. Lembra que eu dei um exemplo para vocês quando eu estava vindo no começo, não parei, não desisti. Eu estava no vento, eu estava na tempestade, mas eu passei por ela. Amém? Amém? Mas quantas pessoas que você conhece que não saem daquilo ali, que não passa da tempestade? E aí você pergunta, por que isso, por que aquilo? Mas por que muitos cristãos estão sempre no meio da tempestade? Por causa de duas coisas. Primeiro, pouca fé ou nenhuma. Ele não tem fé. Ele diz que tem, mas não tem. E a segunda coisa é a distância. E essas duas coisas, ela faz você, aleluia, não conhecer a Deus. Primeiro, porque para conhecer a Deus é preciso crer que Ele existe e que Ele é poderoso para mudar qualquer história. Amém? Amém? A segunda coisa, a distância. Você está seguindo Jesus, mas de longe. De vez em quando você faz uma boa obra, de vez em quando você vai na igreja, de vez em quando você abre a Bíblia. Então a tempestade cresce e ela fica sobre a sua vida. Você não consegue sair dali. E eu vou dizer para você que quando nós estamos distantes de Deus, é que o mal vem, é que a coisa cresce. E é preciso que nessa trajetória de sair para seguir Jesus, ter um coração voluntário. A primeira coisa que você tem que ter no seu coração voluntário, não é por obrigação, é conhecê-lo. Conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Amém. Então nós estamos lendo um texto que é muito importante. Então a primeira coisa que você vai ver, por que eu estou passando por este vento? Por que eu estou já no Evangelho há 5 anos, não sei quanto tempo, e eu estou passando por este vendaval? Eu estou indo na igreja, mas não é suficiente. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer a Deus. Como que eu vou falar de Deus se eu não conheço?
E às vezes a tempestade fica ali. A Bíblia diz aqui nesse texto uma coisa importante. No versículo de número 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Eles tinham pouca fé, ou seja, uma fé pequena. Mas tem pessoas que nem fé têm. Ele diz que tem fé, mas não tem. Ele não sabe nem o que é o significado da palavra fé. E a Bíblia diz que Romanos 10, 17, a palavra de Deus é que nos acrescenta a fé. Amém? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez você esteja vindo na igreja de vez em quando, talvez você lê a Bíblia de vez em quando, talvez você pense em fazer curso para entrar numa empresa, talvez você faça curso de costureira, curso de cabeleireiro, mas você nunca pensou em fazer um curso para aprender da palavra de Deus. E isso é soberano a todos os cursos que você possa imaginar. Porque quando eu tenho fé e conheço Deus a quem eu sirvo, não importa o curso que eu faça, ou se eu tenho ou se eu não tenho, o meu Deus vai me colocar aonde eu falei com Ele. Porque eu tenho fé. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você busca o conhecimento desta palavra que você está ouvindo hoje, oh meu Deus, eu preciso, aleluia, conhecer o Senhor. Me ajuda, Senhor. E Deus vai te ajudar. Mas é que às vezes a gente não procura isso. E o diabo, ele cresce, irmão. E o tempo, ele vem. E Deus permite para que você faça o quê? Vou dizer, se aproxime dele. Olha para o teu irmão, fala: irmão, precisa se aproximar de Deus. E eu vou dizer: mas os discípulos estavam com Jesus, estavam no mesmo barco, pastor. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus. Como que aconteceu isso? Como que eles não tinham fé? Porque eles estavam próximos do barco, não de Cristo. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Eles estavam dentro da igreja, porém não reconhecia o cabeça da igreja, aquele que tudo pode. E assim o religioso. Assim estava Pedro e os demais discípulos. Mas a Bíblia diz que quando, aleluia, louvado seja Deus, Jesus mandou eles entrarem no barco, o Senhor deu uma ordem a eles: entra no barco, porque nós vamos passar para outra banda. Vou ler aqui para você o versículo de número 14. Acho que é o 14? É. Ou é o 18? 18, tá? Aqui do capítulo 8 mesmo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ordenou, irmão. O que quer dizer a palavra de Deus, irmão, para quem tem fé? Quando Jesus fala: olha, vamos passar para o outro lado, Ele não está falando: vamos ver se a gente vai passar, vamos tentar passar. Não, Ele deu uma ordem e vai acontecer. Quem está entendendo? Aquele que é crente, quando a ordem é liberada, não importa o tempo que se forma, não importa, aleluia, a tempestade, Ele vai até o outro lado, porque quem falou é Jesus. Mas eles não estão, por quê? Porque eles não creram na palavra. Jesus falou: vamos no versículo 18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da lei, para o outro lado. E aí nós chegamos nesse texto que eles entraram. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A igreja. Eu estou seguindo Jesus. Estou no barco. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite. Quem está entendendo? E Jesus estará aqui amanhã. E Jesus estará, porque Ele falou, aleluia: estarei convosco até a consumação do céu. Glória a Deus. Eu estarei convosco. Mas até quando vocês estarão comigo? Eu vou com vocês até o fim. Mas como eu posso ir até o fim com Jesus se eu não o conheço? A luta vem: ah, meu Deus, não sei, estou na igreja, não está acontecendo. Porque você não está buscando conhecimento de Deus.
E a palavra de Deus é ela que nos dá vitória, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos garante o amanhã. Quem está entendendo? E a Bíblia diz, irmão, que uma coisa você precisa ter, fé. E a outra coisa é se aproximar para conhecer a Deus. No versículo de número 18 diz que Jesus falou para eles passar para o outro lado. Mas quando eles viram a tempestade, o que eles fizeram? Se apavoraram. Estavam, porém, na igreja, estavam dentro do barco, Jesus estava ali, e eles olhando a tempestade. Eles chegaram a dizer, não tenham, Senhor, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer, que a gente vai morrer? Como, irmão, você vai perder? Como você vai morrer se Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Como você vai perder se Jesus falou que você é mais do que vencedor? Como você pode, aleluia, acreditar na circunstância? Porque você está com pouca fé ou nenhuma. Porque quem tem fé pode vir o que for. Ele está guardado, não. Quem falou foi Deus, vai acontecer. Não tem tempestade que venha formando para o meu lado, não, porque o meu Deus é fiel. A palavra de Deus diz que eu vou para o outro lado, eu vou para outra banda. Vai virar uma folha, uma página na minha vida, uma nova história vai ser contada na minha família. Os meus sonhos se realizarão. Por quê? Porque Deus falou. Ele não recua, irmão. Mas a Bíblia diz que até os próprios discípulos que estavam na igreja, estavam dentro do barco, eles estavam com pouca fé. Então nós vamos falar hoje, aleluia, de conhecer a Deus. A melhor coisa que você pode